Como joga Jacy, um cara que vai muito além da fase defensiva e é um dos pilares desse time do Coritiba. Que o Jacy é muito bom defensivamente, você já sabe. A gente vai te mostrar agora que, construindo, ele também se tornou um cara muito importante nesse time do Coritiba. Chegou agora nessa janela do meio de ano e já é um dos pilares desse time. Eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o William Borges e antes de mais nada, Will, o Jacy é legal? O Jacy é sensacional. Ele é sensacional, cara. Não Dessa tem vez como, eu tô né? por dentro da piadinha, tá? Você não tem... alguém pra saber mais de Coritiba aqui que você não tem, cara. E da outra vez você me deixou na mão aqui na piadinha do Machado e do Everaldo, agora você tá por dentro, né? Não, essa eu tinha ciência e não é de hoje. Não foi você que me contou hoje, tá? Fica tranquilo. Cara, mas entrando no mérito do Jacy, é uma grata surpresa pro Coritiba. A gente fez a análise dele aqui quando ele chegou no Coritiba e fizemos uma análise inteira dele como volante, que era a posição que ele vinha atuando nos últimos anos. No Coritiba, praticamente só jogou de zagueiro, mas na última partida teve um pouquinho de volante, ele teve que atuar das duas formas, tanto é que foi coroado com o gol, mas é um jogador que tem sido fundamental na equipe do Coritiba e seja jogando zagueiro, seja jogando um pouquinho mais adiantado, aparentemente não sai desse time do Moses. Tem mostrado muita força física, que isso é nítido, é um jogador muito grande, muito forte, muito bom em duelos, muito bom em desarmes e interceptações, não é lento, apesar do tamanho, enfim, de ser grande, e também está começando a se soltar, acho que a fase também está propícia para isso, está começando a se soltar até na ajuda em questão de construção, enfim, está pegando mais confiança para tentar achar aquele passe um pouquinho mais difícil, coisas do tipo. E vale a gente destacar, Will, que essa análise é só dos dois últimos jogos, tá? Contra Vila Nova e Amazonas, porque o Jacy jogou muita bola e já vinha, né? Ele já vinha aqui sendo pauta da nossa resenha aqui para trazer uma análise antes disso. Mas os dois últimos jogos não teve nem como, né? A gente tentou trazer um recorte recente. O recorte dele com a camisa do Coritiba já é recente, porque tem 10 jogos apenas. Mas a gente tentou trazer dos dois últimos jogos, principalmente porque o jogo contra o Vila Nova ele foi um personagem à parte. Cometeu um pênalti, né? Ali até foi mal naquele lance, mas dentro da mesma partida ele consegue se recuperar e ser o personagem principal. Tanto que ninguém lembra, cara, desse lance do pênalti aí, que foi ele que cometeu, porque ele teve uma partida muito boa e ofensivamente foi ele que resolveu, né? Errou, mas conseguiu consertar. Vamos para análise, mas antes de ir para análise, queria pedir para a galera que tá nos assistindo, curte, compartilha, divulga com os amigos, dá uma olhadinha aí no clube de membros que está aí na tela, apoia o nosso projeto. A gente sempre tenta trazer cada vez mais conteúdos do Coxa aqui. Tem a playlist só com vídeos do Coxa, tem bastante muito coisa conteúdo do Coxa. Então dá aquela moral pra gente que isso ajuda o projeto. Assim, o projeto independente precisa de apoio, né, Will? A gente precisa do seu apoio. Se inscrevendo já é maravilhoso, mas se quiser ser um membro e apoiar o nosso projeto também financeiramente, a gente agradece e muito. Vamos falar de Jacy, cara? Porque Agora não tem como, né? Não tem como falar de outro cara no Coritiba a não ser o Jacy. Antes de tudo, uma questão até que meio lógica, né? Um cara muito bom, tem muita imposição física, é muito forte no jogo do aéreo. Até a gente mostra uma sequência de lances dele rebatendo, né? Cortando bolas de cabeça, que isso... Tem 1,92, é um jogador muito forte, naturalmente isso seria um ponto forte do futebol dele. Mas chama atenção como é bem... Posiciona bem, né? Posiciona bem e... Sempre ataca a bola inteiro. Isso, e rebatedor, né? E consegue rebater, direcionada ela. É uma sequência de lances até simples, digamos, mas ele sempre bem posicionado, sempre fazendo esse corte e tirando da zona de perigo pro Coritiba aqui. Agora a gente quer entrar no mérito, que ele vem se destacando bastante, tá? Interceptações. Ele tá com uma boa leitura de jogo. E o que me chama a atenção, como eu citei, apesar de ser um jogador grande, em teoria você acha que ele é pesado, e ele não é pesado, ele consegue ter uma leitura, interceptar e fazer... E um reflexo rápido, né? Você vê que nesse lance, Will, ele tá de olho na jogada aqui, pronto ali pra dar esse... Pra sair, isso. Dar esse bote, vamos dizer assim. E agora tá se condicionando cada vez mais a roubar ela e sair jogando, e com mais qualidade pra construir. Jogando, né? Aqui é até engraçado que ele vem dar o combate ali, ele vem dar o combate, você vê que ele até não ganha. E como ele consegue saltar com tranquilidade, né? Isso, confiança. Ó. Mas você veja, ele não ganhou esse primeiro duelo, até deu uma chegadinha no cara ali, e aqui ele tá numa situação de vulnerabilidade, porque o rapaz vai atacar, o outro jogador vai atacar as costas dele, ele não tá numa situação fácil para conseguir fazer esse corte. Até porque ele sai e ele mesmo abre o espaço nas costas. Isso, exatamente. Mas ele se recupera. Mas ele se recupera, dá um carrinho providencial ali, a bola continua com o Coritiba. Então, e no primeiro lance, Will, desculpa te cortar, quer que eu volte? No primeiro lance é legal porque é a chegada, né? Assim, ele vai dar o bote, você não conseguiu roubar a bola, mas você deu uma chegada e o cara já ficou, Você tirou o cara do lance, né? Você tirou o cara do lance. Então tem que ter esse papel um pouco sujo às vezes. Né? E defensor faz parte disso, né? Mas essa questão de... Essa recomposição que ele conseguiu fazer foi muito boa. E a bola ficou sobre a posse do Coritiba, né? Essa é a questão também, porque daí você já tem uma nova posse para gerar um novo ataque.
Aqui é o que você comentou, dele saltar a linha, dele ter essa leitura de que o passe vai entrar e ele salta para, enfim, fazer essa roubada, fazer essa interceptação. E você imagina o desespero desse atacante, né? Vindo buscar a bola e um trem já atrás Passou dele. de moto, né? Passando de moto. Cara, aí até vou voltar esse lance assim. É simples, mas não é esse tipo de lance. Ele tem a leitura, ele é muito mais forte, ó, e atropela o cara, e daí E rouba na arranca, bola, né? rouba Ele bem. rouba bem. Ali, no caso, também vai entender que não tem, entende suas limitações. Ele é um jogador que não é ofensivo, que não é do drible. 4, 5 marcadores cercando. Vai temporizar, vai encontrar o momento certo, vai voltar a ela, porque ali, com certeza, se ele fosse para cima, ele não ia conseguir fazer muita coisa, ia perder ela. E aqui a gente até percebe, foi um jogo, uma situação diferente, né? Em que ele fez um terceiro zagueiro muitas vezes, e aqui a gente já vai vendo ele voltando para a posição dele. Muitas vezes ele faz essa jogada e deixa de lado, e aqui ele vai se posicionar novamente. No segundo tempo, contra o Vila Nova, ele atua como um zagueiro pelo lado direito, né? Nessa construção em 3, e aqui a gente vai ver certinho o desenho dele, zagueiro pelo lado direito. Então trouxe um cenário diferente. O que a gente quer trazer dessa partida? Normalmente ele estava atuando como quarto zagueiro, o zagueiro da esquerda do Coritiba na maioria das partidas. Nesse jogo, em determinado momento do primeiro tempo, com a expulsão, ele foi líbero e um líbero que virava volante com a posse de bola. No segundo tempo, ele já foi um zagueiro pela direita. Então, dentro da mesma partida, ele foi 3 coisas. Foi o zagueiro pela esquerda, foi o líbero, 4. Foi o volante com a posse e o zagueiro da direita no segundo tempo. Então, olha E como... assim, ele lembrou um zagueiro muito construtor, né? Porque você vê lances, e vai ter na análise aqui mais lances dessa partida, dele saindo jogar, interceptando, saindo jogar e aparecendo na frente até o gol. Acontece no primeiro tempo, né? Quando ele estava fazendo essa função mais de volante ali também, mas mostra uma capacidade dele também, né? De executar mais de uma função e bem, né? É isso que eu quero chamar a atenção, porque quando ele foi contratado e a gente fez o vídeo dele aqui, a gente falou que a gente acreditava que ele vinha para ser uma opção de volante, até erramos nessa, tudo bem, enfim, faz parte do... Né? A minha impressão é que ele viria para ser uma opção de volante, um volante diferente dos que tem do elenco, e no final das contas ele assumiu o lugar da zaga e hoje é titular absoluto na defesa. Mas como eu citei, repetindo até, me tornando repetitivo, dentro dessa mesma partida, ele começou normal como quarto zagueiro. Com a expulsão, ele com o adversário com a bola, ele foi líbero. Quando o Coritiba tinha a bola, ele foi o primeiro volante. No segundo tempo, pela direita. Cara, dentro da mesma partida, olha o leque de opções que ele deu pro treinador. É extremamente importante e acho que até por isso foi um dos motivos da contratação de tal jogador. Porque ele pode te ajudar de várias formas. E, cara, tá jogando muita bola. Ali, praticamente, no sistema defensivo inteiro ali, né? E mostrando qualidade pra jogar também, pela né? direita ali dele. Assim, vai ter... me chamou a atenção isso também. Tranquilidade dele pra jogar, cara. Nessa partida, um jogo pressionado ali, com um jogador a menos, e ele muito tranquilo. O que me chamou a atenção também é saber das limitações. Também não inventa moda. Isso é um elogio. Isso, é um grandíssimo elogio. A gente fez esse elogio pra ele no vídeo de análise da contratação dele, né? Que é um jogador que entende suas limitações. Mais uma vez. E aqui atropelando de novo, combate né? até vou voltar. Como ele ganhou duelo nesse jogo, cara. Muito forte, né? Muito fisicamente ele é evoluído, né? Então, esses tipos de duelos, ele vai ganhar a grande maioria. Enfim. Assim, 2 jogadores vindo mas pro rebote ali, ele ganha do primeiro e ganha do segundo. Esse pé de ferro dele é muito forte. Ele geralmente ganha essa dividida. Porque, assim, é repetitivo falar, mas porque é um jogador com fisicamente muito forte, enfim, e que vai ter a maioria das vantagens. Aqui a gente já está trazendo para um cenário diferente, e é isso que é um dos objetivos da análise. Porque é muito fácil você falar que ele é forte, que ele é bom no jogo aéreo, que ele é bom em duelo. Isso é nítido. Você olhar para ele e você vê que ele passa essa impressão. Agora, a confiança, como ele tá com a bola no pé. Tá tranquilidade, né? Tá construindo melhor, tá tendo mais capacidade do passe, tá tendo mais calma, como você falou, mais tranquilidade. Aqui, ó, tentando achar um passe por dentro pro De La Torre. Vão ser uma série, uma sequência de bons passes, boas jogadas. Aqui, vê a janelinha, arranca ainda porque deu um espaço e Esse conseguiu... passe seria o mais fácil. O Isso. marcador fechou, ele leva Mas acha o que eu quero citar é que, ó, no início do lance, em teoria ele vem para fazer essa abertura para a esquerda, ó. Vamos lá, ele tá caindo. Opa, deixa. Esse é aquele outro passe mais enfiado. Você gostou desse passe, correr, né? não, mas só pra... Esse passe aqui é passe William Borges. Em teoria, ele queria dar esse passe na esquerda aqui pro lateral. Não ficou tão bom, ele carrega para achar o momento certo entre os zagueiros para conseguir um passe até mais em profundidade, né? Um passe mais ofensivo do que seria o primeiro. Esse jogo contra o Amazonas, ele achou bons passes, tá? Ele fez uma boa partida, apesar de achar que teve uma participaçãozinha no gol ali, porque o Coritiba teve um desencaixe de marcação geral, e ele foi um dos jogadores que participou desse desencaixe. Mas aqui, ó, tocando, andando para receber nas costas do marcador que ficou para trás e sendo essa opção. E daí carrega, né? Viu esse meio campo aberto ali? E olha a bola que ele consegue encontrar na esquerda, gerando uma boa situação, né? Já tirando dessa pressão do Amazonas. Continua andando ali, mas a gente percebe que muitas vezes ele continua andando
e ele para que ele não participa. O lance contra o Vila Nova foi muito diferente do que... Porque ele participa dessa primeira construção, tira dessa primeira pressão e para. E fica ele por não ali. continua. Contra o Vila Nova, já como ele estava atuando como volante com a bola ali, ele entrou na área e participou da jogada do gol. Mas é difícil ver, tirando o jogo aéreo, ele pisando na área adversária. Mas é legal ver ele tendo esse tipo de atitude, né? Porque é muito do feeling do cara durante o jogo. De entender. Às vezes ele entende a situação, tá Não, mas, confiante. aqui, ó, o que eu quero citar desse lance é assim, ó. Aqui, ó, ele vai abrir o passe aqui, beleza? Você vê que ele continua na jogada. Ele poderia ter Aí sido para. mais uma opção. Mas daí ele viu que o Coritiba estava construindo, ele deu uma seguradinha e já vai voltar para a posição dele. Aqui, ó, é o que a gente quer mostrar, que ele não se complica, né? Uma situação ali em que ele se vê apertado e é um chutão direcionado. Né? Um chutão que deu posse pro Coritiba. O Coritiba conseguiu até uma falta ali, mas a questão é que não se complica. Se vier, veio na esquerda, que também não é a melhor das situações, né? Porque ele é um jogador dessa. Não se complica, tira aquele balão direcionado e tudo certo. É com a perna esquerda mesmo, né? É bom destacar isso. E com muita personalidade, né? De novo, Mais com a uma vez com a perna perna esquerda, consegue uma abertura ali. Não vão ser passes... Se bem que vai ter passe melhor ali, mas não vão ser passes também que vai romper uma defesa adversária, mas faz o fácil. Não se complica aqui mais novo, uma vez, né? afastando o perigo. É um jogador que faz o simples. O que me agrada muito no futebol dele é que o simples é o arroz com feijão muito bem feito, muito temperadinho. Mas não se complica. Um jogador que faz o tradicional e tem mostrado cada vez mais êxito muito por conta disso. Aqui aquela linha de 5 que você falou, né? Aquela Você linha de 5 que a gente ele como citou, zagueiro né? pela direita. Isso, ele como zagueiro pela direita, ali o Coritiba com os dois alas fazendo uma linha de 5, porque estava com um a menos, um jogo que exige muito mais, até fisicamente. E nesse bate-rebate, quem chega pra dar um ponto final ali é o Jaci, né? É com ele, né? Daí é o tipo de jogo que, cara, ele não vai perder duelo, mas nem ferrando. Aqui esse lance é bonito, tá? A bola Construção de jogadas do complicada, né? Coritiba, a bola ficou ruim, ficou rápida para ele até, e ele percebe, e foi a melhor chance do primeiro tempo do Coritiba. Ele percebe o Yuri Castilho aqui, ó. Olha a janela que ele abriu, bola. olha o passe longo. Até vamos voltar a esse, Que Matheus. bola que esse foi espetacular. legal. Essa merece, viu? A bola veio ruim para ele. Ele teve que correr para evitar a saída. Até engana, O né? jogador fechou o passe no lateral esquerdo aqui. A hora que ele ajeitou o corpo para a perna boa, para a perna direita, ele consegue achar um passe aqui. E duas jogadas, a gente mostrou duas jogadas nessa partida pela esquerda, em que o Jaci que cria uma situação que abre um campo para o Coritiba, que abre esse corredor pela esquerda. Mais uma vez contra o Vila Nova, que daí é o jogo de destaque, é o jogo que puxou essa análise pra gente. Ele andando. Como ele tinha uma opção de ser um pouquinho mais ofensivo nessa partida, você vê, ele toca, continua dando espaço. Como ele estava com o zagueiro pela direita nessa situação, ele tem que fazer um pouquinho desse papel ofensivo Dando também. opção, né? Dando opção à direita. Não é o cacuete, ele não vai fazer uma jogada de ala pela direita. E aqui, como meu amigo Matheus Santana costuma dizer, no final a gente sempre... Você já viu ele no cantinho aqui antes do começo da imagem, né? Vamos Você até vê que o voltar aí. posicionamento não é o tradicional dele, viu, Will? Aqui, ó. Aí, ó. Olha ele aí, ó. Participando ofensivamente do Como ataque, né? bom camisa 9 ali, Bom camisa 9. rodeando a área. O que a gente quer citar, que a gente sempre deixa pro final, é a cerejinha do bolo, geralmente, que a gente brinca aqui, que é um dos motivos desse vídeo aqui, por mais que ele já estivesse sob nossa pauta, o gol contra o Vila Nova chama muita atenção e é isso que a gente quer E citar. no momento que o Curitiba tinha um jogador a menos, né? Não, uma partida Então- totalmente desfavorável e daí a gente quer citar ele dentro da área como um camisa 9 ali, chegando para conferir e fazendo gol. E a gente espera até do Jaci muitas vezes fazendo gol em jogo aéreo, enfim, de cabeça, por ser um jogador alto. Esse atacando por baixo ainda. né? Esse atacando, concluindo como um centroavante para fechar com chave de ouro. E como falei, até repetindo, mas faz parte, é uma situação em que o Coritiba estava bem mais vulnerável com um homem a menos, em que ele tinha várias funções diferentes e como ele estava atuando como um volante com a posse de bola, ele tinha a obrigação também de ajudar na fase ofensiva e esse Cara, gol coroou. E é legal ver aquilo que eu falei, né? Do feeling dele. O jogador, quando tá confiante, ele vai vendo dentro de campo oportunidades ali até de fazer algo a mais. E isso, sem dúvidas, foi algo a mais que ele trouxe pro time, né? Porque, tudo bem, ele tava como fazendo a função ali com bola de primeiro volante, mas ele não precisava estar aqui. E daí ele sente que tá bem no jogo, que tá num momento propício, até querendo se redimir do pênalti que ele cometeu. E aí ele vai, entra na área e ataca a bola e ataca muito bem, né? Ele fica ali o tempo inteiro. Como você bem citou, tudo bem, a gente até imaginava que ele teria esse papel importante de ajudar a construir a jogada, saindo um pouquinho mais pro jogo, mas quando foi feita a mudança, quando você entendeu, quando a gente entendeu o que estava acontecendo, você não imaginava que o Jaci ia pisar na área e ia fazer o gol do Coritiba com uma bola, não sendo bola parada. Então é o que você observou. É o feeling de sentir que a jogada estava dando certo pela direita e tá bem posicionado ali para entrar. Cara, assim, esse gol foi muito legal, que coroou, porque ele conseguiu se recuperar de uma falha dentro da mesma partida. E é um jogador que merece muito, muito elogio, tá? Todas as partidas com a camisa do Coritiba foi muito bem. O 5-2 pro Paysandu, ele foi muito bem. É engraçado, o defensor tomou 5 gols, o zagueiro, e ele foi bem na partida. Então é um jogador que surpreende,
que eu não esperava. Surpreende ser um pilar do time, né? Eu Até não ia te esperava. perguntar se hoje tem como tirar o Jaci desse time, né? Mas não tem. Não, inclusive, a defesa inicial do Coritiba seria Maicon e Bruno Melo, né? Do desenrolar pós-lesão do Aquino. Maicon e Bruno Melo com Zeca e Alex Silva nas laterais. Alex Silva na direita e Zeca na esquerda. O Alex Silva se machucou, o Jaci tomou a posição ali que teve que fazer uma mudança na defesa. Agora, o Alex Silva voltou, ele e o Zeca, né? Ou eles estavam revezando. Estavam disputando posição. O Jaci em nenhum momento foi discutido a saída dele. Nesse jogo até jogaram os dois jogadores porque o Bruno Melo não esteve disponível, mas é engraçado como, em teoria, seria o Jaci a peça que entrou ali, mas não tem como sair do time. Agora os outros que arrumem, o Zeca joga na direita, joga na esquerda, enfim, dá um jeito, mas o Jaci não sai desse time. Jaci e Maicon, inclusive, a gente até não falou do Maicon aqui na análise, mas... Já tem análise dele, do Maicon. Também, não, mas eu digo, se completaram, né? Se completaram. São jogadores que um ajuda o outro, enfim, é engraçado porque a primeira vez que essa dupla de defesas foi escolhida para atuar foi na partida contra o Atlético Goianiense. E eu tinha aquela ressalva de que poderia ser uma dupla lenta, poderia ser que não tivesse o encaixe perfeito. Cara, não tenho o que falar. Até porque você tem um jogador canhoto que é o Bruno Melo para atuar por ali, né? Isso, E, enfim, até colocar um jogador destro por ali não é tão ruim quanto colocar um canhoto na direita. Mas a gente sempre fica com aquela ressalva, né? Até porque o Jaci, como a gente projetou aqui, seria para ser utilizado mais como volante, mas é uma surpresa muito grata, né, Will? Esse cara tá ganhando o coração da torcida coxa branca e digo aí. mais, é um jogador que se condiciona para ser, caso o Coritiba suba para a primeira divisão, para ser um jogador que fique e agregue, tá? Agrega ao elenco. Tem sempre essa pergunta, é bom jogador para a Série B, mas será que para a Série A conseguiria manter esse ritmo? Conseguiria? Eu acredito que ele tem pegada, tem muita força e consegue ser um jogador tanto de Série B quanto de Série A. É uma surpresa muito grata. O Jaci não é legal. Ele é sensacional, né? Como a gente já cara, falou. e tem cara de carismático, de legal. Carismático, ele tem cara de legal. Exatamente. Não conheço, mas tem cara de legal. Eu tenho vontade de ser amigo do Jaci. Ele tem um cara de gente boa demais, cara. Assim, torcedor coxa branca, acompanha essa análise aqui com a gente. Queremos saber a sua opinião. O que você acha do Jaci? Como é que tá a tua expectativa aí com o Jaci para esse restante de temporada? O que você acha dele nesse momento? Tá tão empolgado quanto a gente? Achando que ele tá jogando um grande futebol? E também dessa dupla aí com o Maicon. Fica à vontade aqui nos comentários para trazer a tua opinião, a tua participação aqui no nosso canal. Se você quiser ser um membro, cara, você apoia muito o nosso projeto, temos algumas modalidades. Também se quiser fazer um Pix solidário aqui no cantinho da tela, um projeto independente como o nosso precisa do seu apoio para a gente crescer cada vez mais. Curte, compartilha e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.